Sexto dia, dezenas de países e a gente continua onde? Aqui na Green Zone para mais um dia de acompanhar aqui na Assembleia Legislativa. Hoje na transmissão ele está de volta. Betinho, pai, que legal de ter aqui. Bem-vindo. Estamos juntos novamente, sexto dia de COP30 aqui em Belém, e é inegável que durante todos esses dias o estande da LEPA foi um grande sucesso. Painéis lotados e muita gente buscando conhecer o trabalho do Legislativo paraense no estado do Pará. E além de tudo isso, um monte de interações. Nós recebemos painéis do Senado, pessoal da Câmara, de outros lugares do Brasil, fora do Brasil, teve até gente vindo do continente africano compartilhar um monte de experiências para que juntos a gente faça o quê? Cuide melhor do clima, do meio ambiente, do planeta, mas principalmente, né, Betinho, das pessoas. E é isso aí. Eu digo mais, Raina, essa interação social, essa interação cultural é de suma importância para que possamos compartilhar essas experiências amazônicas com que os irmãos, né, como você fala, é verdade, os gringos, possam conhecer um pouco mais da nossa realidade aqui na Amazônia. Por isso a importância e por isso o legado da COP30. Gente, é muita coisa pai d'égua. Vamos fazer o seguinte, fica com um pouquinho de imagens de aqui que a gente está circulando, porque logo eu volto, porque eu vou conversar com a vereadora Monique sobre o primeiro painel do dia, desse sexto dia, sábado, aqui na Green Zone, na COP30. E olha, tem um monte de coisa legal para ti. E a gente continua aqui na Green Zone, no estande da Assembleia Legislativa do Estado do Pará. Hoje, mais um dia de debates, de apresentações importantes. Eu estou aqui com a vereadora Monique, que é a vereadora do município de Ananindeua, a mulher mais votada lá no município, que tem um trabalho diante da comunidade extremamente importante, que faz parte desse painel hoje aqui, né, vereadora? É uma honra ter a oportunidade de a gente conversar com a senhora. Aqui estamos na TV, na Rádio Alepa, para a gente entender um pouco mais o que esse painel trouxe para debate no meio de um momento tão importante que é a COP30 e a Assembleia está aqui. Bem-vinda. Obrigada. Primeiramente, pensei nesse painel soluções sustentáveis, né, de saneamento e água para as ilhas do nosso estado. E Ananindeua também é um município insular, nós também temos ilhas. E a gente proporcionar e trazer esse debate da realidade amazônica para a COP30 é de extrema relevância, porque a gente precisa mostrar as dificuldades que nós temos em levar saneamento e água potável para essas famílias. E esses projetos desenvolvidos dentro da academia, da universidade, eles condizem totalmente com a nossa realidade amazônica. Então, por isso, a importância do legislativo estar alinhado e acompanhando essas tecnologias para a gente poder, de fato, proporcionar políticas públicas sustentáveis que tragam dignidade humana para aquelas famílias e que elas tenham acesso à água e a saneamento. Vereadora, antes de estar vereadora, o seu trabalho já era junto com as comunidades, pensando em soluções como essas. Então, para a gente entender na prática, vocês trouxeram para esse painel também uma aplicação meio que do dia a dia. Como é que funciona, como é que era esse trabalho antes, como é que é o teu acompanhamento hoje no que diz respeito ao saneamento? Sim, antes de estar como vereadora, estava na diretoria de política habitacional, onde fomenta e pensa a política. E nós identificamos essa extrema necessidade de combater a inadequação habitacional, que seriam as questões de banheiro, de captação de água. Então, nesse sentido, a gente fomentou, planejou e pesquisou e encontramos essas soluções. E hoje, como vereadora, eu percebo a importância de trazer o que a academia e o que os órgãos já fomentam para a gente tornar isso realidade, através, né, de políticas públicas dentro do nosso município. O seu painel, uma grata surpresa, e assim, hoje a gente vê às vezes como surpresa, mas para a Assembleia Legislativa não é, que é um painel formado por mulheres.
mulheres que pensam não só no planejamento, mas na execução. Queria que você falasse também sobre esse protagonismo da mulher nesse trabalho que você faz antes de ser vereadora e agora também como vereadora. Sim, de fato, essas equipes que são formadas por mulheres são mulheres totalmente engajadas, responsáveis e comprometidas com a causa, com o seu trabalho. E a gente sabe que é mulher, né? A gente tem jornada tripla de trabalho. 4, 5, 6, várias. Sim, e eu tenho muito orgulho disso, eu tenho muito orgulho de ter compartilhado esse painel com mulheres muito competentes, com o qual eu respeito e admiro o trabalho. E fico muito feliz hoje nesse painel, né, com tantas mulheres ao nosso lado. Agora, vereadora, antes da gente encerrar, a gente fala sobre um trabalho realizado de maneira efetiva das universidades, né, da própria Coab. Você vê o movimento do Estado, o movimento da Assembleia Legislativa, a senhora como vereadora e tantos outros parlamentares, seja municipal ou estadual, mas vamos deixar um recado para quem está acompanhando a gente, assistindo e ouvindo a gente também pelas nossas rádios, da importância de cada um contribuir, porque por mais que uns possam mais e outros possam menos, toda contribuição ela é importante por esse cuidado com o clima, do meio ambiente. A gente está numa COP, a primeira COP que acontece de dentro da Amazônia, né? Então é importante a gente deixar essa mensagem para quem está acompanhando a gente agora. Sim, com certeza. A gente sabe que aqui na COP a gente pensa muito global, mas a gente precisa lembrar que o agir é local, o agir é na ponta. Então a gente precisa que cada um tenha essa consciência dentro das suas casas, não descartando o lixo em local adequado, né? As pessoas às vezes erram muito esses locais, né? Sim, e acaba que a gente tem locais que se acumulam lixos, e isso a gente entende que é uma necessidade muito grande de educação ambiental. Então, que nós possamos nos ver como membros, como partícipes desse processo de mudança, porque sim, o mundo vai agradecer a partir de comportamentos de cada um de nós. Gente, somos agentes transformadores onde quer que a gente esteja. Hoje eu conversei aqui com a vereadora Monique, que trouxe esse painel pra gente. Vereadora, parabéns, sucesso, porque eu sei que esse painel é só uma pontinha do teu trabalho e de tantas outras mulheres que têm feito a diferença em Ananindeua. Muito obrigada. Gente, eu vou ficando por aqui, te acalma, não te apavora, porque aqui na Green Zone vão ter outros painéis e a gente mostra um pouco mais desses bastidores do que aconteceu aqui com esse painel de ainda há pouco. Até já! Muito bem, Rainer, estou aqui agora, bem na frente do nosso estande da Assembleia Legislativa do Estado do Pará, e eu te faço uma pergunta. Tá muito bonito, né? Aqui, ó, tem um totem onde fica as informações sobre a nossa programação diária, e de acordo com o que vai acontecer aqui no estande, esse totem ele vai mudando. Então, por isso que agora tem outra informação sobre o lançamento de livro que vai acontecer por aqui. Mas agora há pouco aconteceu um debate muito importante sobre a importância do farmacêutico na COP30. Um debate muito rico, repleto de informações, e uma delas foi sobre o descarte regular de medicamentos. Muita gente não sabia sobre isso, inclusive eu, por isso eu fiquei ligadinho e acompanhei tudo. Acompanhe o trecho. Esses medicamentos, eles vão ser incinerados. Ótimo. Significa que, quando eles vão ser incinerados, todos os resíduos daquele fármaco ali, eles vão ser destruídos. Tá? Só que quando isso não acontece, ou seja, quando a gente joga ele dentro das nossas casas de uma maneira inadequada, qual é a consequência disso? De uma maneira bem simples para a gente poder falar. Esses antibióticos, por exemplo, tá? Aí eu vou falar dessa resistência bacteriana que eu acho que é importante. Esses antibióticos, eles vão ficar ali, no lixão. Eles vão contaminar os solos, eles vão ficar ali. E aí o que acontece? Os micro-organismos ambientais, eles vão
captar, claro, esses antibióticos. E ali naquele momento começa aquilo que a gente chama de seleção natural. Essa seleção natural, ou seja, somente aquelas bactérias que já têm uma resistência àqueles antibióticos, resíduos de antibióticos que estão ali, são aquelas que vão sobreviver. Se aqueles micro-organismos resistentes àqueles resíduos de antibiótico estão ali, eles vão contaminar quem? A água. E vai chegar na saúde humana. Entende quando a gente fala que isso é um ciclo e é uma consequência drástica também para o meio ambiente? A gente segue aqui na Green Zone, a gente vai conversar agora com a doutora Esté Bemergui. Ela é vice-presidente da linha editorial, posso dizer assim, do Senado. E ela, junto com outros colegas que estão aqui conosco, dividindo esse momento, separaram essa coletânea, esse momento aqui. E eu queria, doutora Esté, falar um pouco sobre essa importância, primeiro, de estar hoje na COP, de estar dividindo esse momento com a Assembleia Legislativa aqui no nosso estande. Bem-vinda. Muito obrigada. Eu só tenho a agradecer à Alepa e também a importância deste momento aqui. Nós fizemos uma grande parceria para trazer para cá, para a COP30, um conjunto de livros que vão fortalecer o debate e o próprio protagonismo amazônico. Todas as nossas obras são de autores amazônicos, são de temas amazônicos. Eu só posso agradecer aqui, nesse momento, a parceria que o senador Randolfo Rodrigues, que é presidente do Conselho Editorial, fez com o deputado Chicão e que nos proporcionou este momento aqui. É um momento extraordinário, onde nós contamos a história da Amazônia através de vários livros, apresentamos a Amazônia contemporânea, apresentamos um álbum fotográfico sobre as maravilhas dessa Amazônia, dessa região, não só valorizando a sua fauna e a sua flora, mas também o homem amazônico. Trazemos uma trilogia do romancista Silvio Meira, que é uma das principais obras que conta toda a trajetória histórica da Amazônia de forma literária, falando dos nossos ciclos econômicos, a violência desses ciclos do ouro, o ciclo da borracha, a própria colonização que houve no Pará. Então, isso tudo contado pela literatura. Trazemos também uma coleção do Chico Mendes. São 6 livros que contam a obra do Chico Mendes, toda a sua trajetória até o seu assassinato. Trouxemos também a Carta da Terra. Aqui também estamos homenageando a Carta da Terra, que faz 25 anos, neste momento em que nós estamos na COP30, pela primeira vez no Brasil e com protagonismo amazônico. A gente percebeu, doutora Esté, que quando terminou, vocês estão acompanhando imagens agora do momento em que puderam falar e expor justamente essa coletânea dos livros. Houve uma disputa ali, né? Numa fração de segundos, nós já tínhamos todos os livros distribuídos. Isso traz para a gente esse ar de pertencimento, que as pessoas estão interessadas verdadeiramente pela nossa história, doutora Esté? Sim, e estão interessadas pelos livros. Muitas vezes, neste momento que só se fala em telas e internet, ver as pessoas aqui no Pará interessadas pelos livros, aqui na COP, é muitíssimo importante para nós que somos um conselho editorial. Então a gente mostra a força do livro, ainda é muito grande. A força da imagem, a força da leitura, as pessoas querem aprender, as pessoas querem conhecer a região. Isso para nós é extremamente importante. E quem não conseguiu os livros agora, pode adquirir esses livros na livraria do Senado. Os livros são vendidos a preço de custo, porque o objetivo do Senado Federal é divulgar essas obras e são distribuídos para todo o Brasil sem custo. Se você comprar o livro na livraria do Senado aqui do Pará, você vai receber na sua casa sem custo. Você vai pagar só o valor da obra, que, como eu falei antes, é um valor de custo. E se você quiser baixar o download desses livros, estão todos disponíveis também, tá? Isso é muito bacana. Doutora Esté, antes da gente finalizar, eu queria que a gente está nesse momento muito especial. É a primeira vez que a COP acontece na Amazônia e com um protagonismo aqui para o nosso estado, o estado do Pará. E a Assembleia, quando pensou nesse espaço do estande, foi para dividir com você que está acompanhando a gente os debates mais importantes de valorização da floresta, da bioeconomia, da sustentabilidade, mas de todos nós, do homem, da mulher ribeirinha, das pessoas que vivem na região metropolitana, mas em qualquer cidade por toda a Amazônia e não
só a Amazônia paraense, mas a Amazônia pelo planeta. E eu queria que a senhora aproveitasse esse momento, doutora Esté, para deixar uma mensagem que cuidar da Amazônia, cuidar das pessoas, é um papel um pouquinho de cada. Uns vão ter mais poder para fazer mais, mas também, de maneira muito prática, nós também podemos fazer diferença. Sim, todos nós podemos fazer a diferença. O Amazônia é um forte, né? Ele sabe, ele conhece a sua região mais do que ninguém. Ainda é uma região muito desconhecida para o resto do país, mas nós sabemos do nosso valor, nós sabemos da força da Amazônia e nós podemos projetar essa Amazônia para todos. Nós esperamos que a COP tenha sido um momento em que o mundo e o Brasil conheçam e reconheçam o papel da Amazônia no cenário internacional e nacional. Nós precisamos hoje de um projeto nacional para a Amazônia e os cidadãos da Amazônia estão prontos para fazer isso. Tem o conhecimento, tem força de vontade e tem poder político para isso. Doutora Esté, obrigada pela sua participação. Doutora Esté, para você que não sabe, é paraense, é da nossa terra e é muito bom a gente ter paraenses pelo planeta, né, cuidando e pensando de forma estratégica. Parabéns e mais uma vez obrigada. Muito obrigada, querida. É isso, gente. A gente continua por aqui. Tem muito mais ao longo desse dia aqui no estande da Assembleia Legislativa do Estado do Pará. Não sai daí. Fica com um pouco mais de imagens desse momento aqui que a gente volta já. E as discussões não param no estande da Assembleia Legislativa do Pará, onde aconteceu o primeiro painel da parte da tarde, que tratou sobre a inovação e transição energética com o protagonismo do microempreendedor. Então vamos conferir. O setor energético ele não pode mais retroagir ao ponto da gente ficar refém sempre de um grande grupo econômico, regulando tarifas, impondo ali barreiras financeiras ao consumo de energia. Então, para a gente ser justo energeticamente, nós precisamos ser livres energeticamente. Se eu quiser produzir a minha energia, eu quero produzir sem barreira. Se eu quiser adquirir essa energia de qualquer player, eu vou adquirir, mas a liberdade, a democracia é isso, é o direito de escolha. Hoje, até pelo uso da rede, nós temos que fazer o repasse, né? Isso é natural, a gente está usando infraestrutura, se a gente está injetando energia na rede, a gente hoje faz parte de todo um conjunto, né, a nível nacional, e a gente tem que remunerar. Mas hoje nós temos a tecnologia a favor da solução da energia limpa, e hoje eu consigo produzir energia e utilizar 100% dessa energia que eu produzo sem a necessidade de colocar na rede. Então a gente tem aqui um momento muito auspicioso para a gente fomentar o uso das baterias, né? Só que hoje ainda existe um custo muito elevado, e quando a gente fala de custo elevado, a gente está falando de payback elevado, e a gente fala de payback elevado, a gente vai levar também ao desinteresse do consumidor pela dificuldade em adquirir a solução. Então hoje eu acho que a gente tem um papel muito forte de tentar criar políticas para incentivar o uso desse sistema de armazenamento através de políticas públicas, enfim, a gente precisa de fato fazer com que o sistema de armazenamento cresça e evolua, assim como há 10, 15 anos o sistema aí fotovoltaico nasceu e veio evoluindo. Então hoje eu digo que energia não é só mais produção, energia é produção e armazenamento. Gente, estande lotado por aqui e se enganou quem pensou que a Alepa não daria brinde para os participantes. E olha só o tamanho dessa fila. Para participar é muito simples. Basta você entrar nas redes sociais, alepa.oficial, compartilhar o nosso post e, claro, deixar aquela curtida que você vai ganhar aqui, ó, um bloquinho de notas muito bacana que nós estamos entregando aqui no estande da Alepa. Então não perde tempo, vem nos visitar e vem garantir o seu. E olha, o dia está muito intenso por aqui, mas te acalma que ainda não acabou. Ainda temos 2 painéis
para completarmos esse dia cheio de conteúdos aqui no estande da Alepa. Eu vou dizer para vocês aqui, peguei até a minha cola para poder falar um pouco mais sobre esses painéis, que é da Escola Fundação do Legislativo, que vai estar aqui com a gente também participando desse evento muito importante. O primeiro painel, agora para finalizar o dia de hoje, é Ciência como Acúmulo Territorial para a Internalização Social de Riqueza. E para finalizar, o meio somos nós. E já fica aqui o convite para você, para que você possa estar aqui com a gente, comentando, compartilhando e, claro, participando dos painéis da Assembleia Legislativa do Estado do Pará. Vamos acompanhar? Estamos aqui no nosso estande da Assembleia Legislativa do Estado do Pará. Estou com a professora e presidente da Fundação da Escola do Legislativo, Betânia Fidalgo. Esse foi um momento especial essa tarde. A gente teve aqui 2 momentos especiais. A gente vai fazer um panorama para quem está acompanhando a gente agora da importância do painel dessa tarde. Professora, boa tarde. Muito obrigada pela sua participação. Boa tarde, muito obrigada por estar aqui. Eu fico feliz, primeiro pela Alepa, convidar a FELEPA, que é a Fundação da Escola do Legislativo, para ter essa tarde, para falar sobre a COP30, para discutir sobre a crise climática e as consequências e, claro, achar as soluções. E o que eu achei mais interessante é o quanto que as pessoas se identificam, né? Porque muitas das vezes as pessoas que não são daqui, não entendem a realidade, projetam para o planeta algo que não se tem propriedade para se dizer, né, professora? É verdade, eu acho que nós estamos tendo uma oportunidade ímpar. A COP está aqui na nossa região, está na Amazônia, está na cidade de Belém, que é o grande representante das capitais e das cidades e dos estados da Amazônia, como o Pará, e a gente poder pensar as soluções a partir do nosso território, desse bioma amazônico, e entender que parte da solução está aqui conosco. Então a gente dá essa virada de chave, apostar na educação, apostar na nossa ciência, no conhecimento produzido pelas comunidades, pelos povos originários e, claro, fazer com que isso reverbere pós-COP. Professora, a senhora acha que a maior, talvez, não vou usar o termo dificuldade, mas desafio seja que nós mesmos venhamos a entender que nós somos inteligentes, criativos, que fazemos a diferença, para não somente sermos só espectadores e sim participando ativamente nas decisões. Você acha que falta um pouco disso em nós, amazônidas? Eu acho que não é que falta em nós, é que nos levaram a ter esta falta. Perfeito. Não nos colocaram como protagonista. A região norte, a Amazônia como um todo, sempre esteve à margem das discussões políticas, sociais, econômicas, financeiras de todo o país. E agora não. A COP aqui marca essa virada de chave. Agora ninguém mais vai falar de nós sem nós, como os povos originários dizem. E a Amazônia entendeu, nas seus diversos segmentos, professores, alunos, empresários, os políticos, os movimentos sociais, entendeu a importância da gente estar junto e falar das nossas soluções a partir da gente mesmo. Eu acho que isso é maravilhoso. Professora, a gente não poderia deixar de comentar no nosso bate-papo o quão visionário, mais uma vez, o presidente da Alepa, o deputado Chicão, se mostrou ao planejar, estruturar e organizar o nosso estande. Uma oportunidade não só para a Fundação da Escola do Legislativo, que hoje trouxe uma visão muito ampla e importantíssima para a gente, mas também os outros debates, porque todo dia tem um painel. Todo dia tem um momento em que a gente vê um movimento aqui. Olha, se alguém passar aqui, tu não te preocupa, tá? Que tá acompanhando aí. É porque a movimentação aqui no estande da Alepa, ele é intenso mesmo. E todo dia tem um painel, tem alguém que pode contribuir. As pessoas estão extremamente voltadas para isso e extremamente participativas. Olha, eu não canso de elogiar a iniciativa de fazer a Escola do Legislativo ser uma faculdade de educação superior. Isso é transformador, inovador, a única do país. E ao passo que está aqui na COP30 num estande de formação, trazendo os temas
centrais da COP, pegando aquilo que tem de mais importante nessa discussão da crise climática, do desenvolvimento sustentável. Então, eu fico muito feliz. Queria agradecer ao presidente e deputado Chicão a oportunidade da FELEPA estar aqui e dizer que a gente está junto. Ah, que legal. Antes da gente finalizar, eu tenho pedido para os nossos convidados, professora, deixarem uma mensagem. A Amazônia é do planeta, mas todo o planeta precisa cuidar dela. E eu queria que a senhora deixasse uma mensagem de contribuição de que todos nós fazemos parte de tudo isso e uns vão contribuir mais, outros menos, mas todos podem ajudar. Exatamente. Então, que essa COP seja exatamente o marco fundante da nossa virada de chave. E eu queria finalizar parafraseando o Ailton Krenar, que diz que o futuro é ancestral. Mas eu queria fazer um adendo. Além de ser ancestral, ele é feminino. Vamos cuidar das mulheres, cuidar das meninas e saber que o futuro está conosco. Ah, obrigada, professora. Para você que está aí, fica com um pouco mais desse painel, mais imagens do nosso stand e a gente volta já já. Égua, 6 dias, finalzinho do dia. Foi muita coisa hoje, né, Betinho? É isso aí, dia intenso, repleto de informações no estande da Assembleia Legislativa. E a gente aproveita essa oportunidade para agradecer a todos os visitantes que prestigiaram o nosso trabalho, Raina. Lembrando para você que o estande da Assembleia Legislativa, tanto no período da manhã, tarde e o início da noite, tem diversos debates, momentos especiais que nós temos para falar sobre a Amazônia, para falar sobre bioeconomia, sustentabilidade, o cuidado que eu e você podemos ter no nosso dia a dia. Agora, lógico, com os especialistas são sempre melhores para dar dicas e explicar e nos ajudar a cuidarmos uns dos outros, né, Betinho? E sabe o que é bacana, Raina? É que essa informação ela é bastante democratizada. Tudo é passado de forma mais simples possível para que qualquer pessoa possa entrar no estande da Alepa e entender tudo o que está sendo debatido. Gente, então não dá para perder. Além disso, você viu que o Betinho estava numa fila gigantesca, tinha um monte de prêmios para ser entregue para você. Hoje nós tivemos, por exemplo, livros, porque a turma do Senado trouxe uma série de livros que falam sobre a Amazônia, sobre a economia, sobre a bioeconomia também. Até a Fundação Chico Mendes tinha esses exemplares aqui hoje. Mas a gente também entregou o quê? Os nossos bloquinhos, amor. Tivemos bloquinhos, não foi? E são os bloquinhos da Assembleia Legislativa para você, já escrever suas boas ideias. Mas calma, porque tu tá te esquecendo de uma informação muito importante. Teve livro infantil também. Ah, é? As crianças que visitaram o estande da Alepa também foram agraciadas com aquele livro, Raia. Muito legal, gente. Então, vamos fazer o seguinte, faz uma pausa rapidola, a gente se despede do dia de hoje, mas a gente volta logo, logo com muito mais, porque a nossa Green Zone está repleta de atividades até o dia 21, se nada mudar até lá. É isso aí. E a gente aproveita essa oportunidade para te fazer o convite. Vem para cá, para Green Zone, que a entrada é livre. Você pode vir para cá prestigiar, ganhar inúmeros brindes em outros estandes também que estão por aqui. Mas a gente aproveita para puxar nossa sardinha e também te fazer o convite para prestigiar o estande da Alepa. Não esquece, gente. Beijo no coração. Obrigada pela tua companhia. Até a próxima. Tchau, tchau. Gente.